Olá pessoal, prazer estar aqui mais uma vez no De Papo pra Mansão, esse quadro lindo que eu amo tanto. Eu sou Daniela Baiense, ou Dani Baiense, como tá aí no canal do YouTube. E esse é um quadro lindo que eu gosto de fazer, onde eu trago pessoas especiais, especialistas para conversar algum assunto interessante. Hoje eu trouxe nada mais nada menos do que Raíssa Giaquinto. Essa menina aqui, ela é mestre, vai anotando aí. Ela é doutoranda em Direito e vai dar um show pra gente falando de um assunto mega massa. Por quê? Porque é um assunto que a gente vive no dia a dia e nem sempre a gente tem as informações necessárias. Qual que é o assunto? Conta aí pra gente, Raíssa. Bom, boa noite. A gente vai falar um pouquinho sobre direito do consumidor, né? Porque todos somos consumidores. Seja do poder público com energia elétrica, com a água, seja das empresas privadas com televisão, comprando um celular, um carro, uma máquina de lavar, um livro, uma bijuteria. Todos nós consumimos, né? A sociedade capitalista de consumo não tem como fugir. Então eu acredito que seja interessante que a gente passe umas dicas para os consumidores e também para os empresários, que às vezes pecam e acabam recebendo condenações, né, no judiciário que poderiam ser evitadas com simples atitudes dentro do seu estabelecimento. Olha, sabe que eu nunca tinha parado para pensar isso? Somos realmente todos consumidores. Algumas vezes nós somos... Como eu, né, trabalho em comércio, então eu me vejo muito como fornecedora, mas é verdade, a gente é consumidor em vários momentos, né? Sim. Aliás, eu acho que eu sou muito mais consumidora do que vendedora, é verdade. Se a gente for reparar, a gente vive todo dia, a gente consome o tempo inteiro, né? A gente não para de consumir. Você passa no pedágio, você acende a luz da sua casa, você adquire água, você estuda, você vai ao cinema e você está consumindo. É mesmo. Então são todas Olha que interessante. E sobre essa questão de consumir, estava conversando ali com ela, antes do De Papo na Mansão, já falei que tem um toró de parpite, um brainstorm que a gente fala, né? Faz pra gente ver o que a gente vai falar de interessante. E Raíssa falou um negócio interessante sobre troca. E bem simples, e é bom para que a gente entenda dos dois lados, né? Como Sim. que acontece? A loja... Por exemplo, você comprou uma mercadoria na loja, ela é obrigada a te trocar a mercadoria, ou devolver dinheiro, tanto no mercado, né, presencial ou no mercado virtual. Conta pra gente como que funciona isso. Bom, no mercado virtual, a partir do momento que a mercadoria chega, o consumidor tem 7 dias para troca. Dentro desses 7 dias ele tem que entrar em contato com a empresa, avisar que ele deseja a troca ou a devolução, e a empresa vai ter que fornecer as informações para que ele proceda essa devolução. Mas se não tiver com problema... Mesmo sem problema. Mesmo sem problema de compra por internet, por telefone, qualquer compra feita fora do estabelecimento comercial, quando o consumidor não tem contato com o produto que ele está adquirindo. Entendi, porque ele não teve contato. Exatamente. Mas, por exemplo, eu vou na sua loja e compro uma bijuteria. E aí uma semana depois eu volto, né, 7 dias, falo, Dani, eu quero trocar. Você não é obrigado a trocar. Não mesmo. Nem devolver o dinheiro, nem dar um cartão de desconto ou um cartão de presente da sua loja. Nada disso. A empresa ela só é obrigada a trocar se houver algum vício, algum defeito no produto. Né? Se não houver defeito nem vício, não é obrigada a troca. Entendeu? Se eu vou na sua loja e compro, seja para presente ou não sou obrigada a trocar. A maioria das lojas faz uma gentileza de que quando a compra é para presente, ela avisa, né, olha, tem tantos dias com a etiqueta para poder proceder a troca, né, algumas lojas. Outras já colocam o aviso, né, na própria parede da loja avisando, olha, não fazemos troca, ou então não trocamos peça na promoção. Não trocamos peças íntimas, porque algumas pessoas tentam trocar peças íntimas, então esse tipo de loja já coloca a placa avisando, porque é o mais comum, né, de dar algum problema. Agora, por exemplo, no caso de vir um defeito, eu não vi na hora, né, eu comprei uma geladeira, a geladeira funcionou 3 meses, 4 meses, e de repente o motor estraga, a geladeira para de gelar. Nesse caso, você liga para assistência, né? Explica a situação, a assistência ela vai ter o prazo de 30 dias para poder consertar, e se nesse prazo ela não consertar, ela tem que te dar seu dinheiro de volta, entendeu? Ou ela bate no preço, ou ela conserta o produto, mas passou 30 dias ela tem que devolver o dinheiro.
No caso de bens essenciais, como uma geladeira, a maioria das pessoas consegue a troca imediata. Uma geladeira, um fogão, há quem entenda. Troca mesmo ou conserto? Nunca vi ninguém trocar. Em alguns momentos a troca imediata, porque não seria nem a troca imediata, vou reformular. Você fica com um substituto às vezes, porque você não consegue fazer uma geladeira na sua casa. Hoje em dia a geladeira é um bem essencial. Em alguns casos já conseguiu-se na justiça a troca de um celular. Você ficar com um celular substituto até que o seu conserte. Entendeu? Tem algumas assistências técnicas que elas te dão uma televisão. Você fica com uma televisão enquanto a sua está consertando. Eu já vi esses casos. Eu tinha visto isso, não. Aqui em Vila Velha eu já vi. Então, são casos interessantes que a empresa ela fornece mais do que é devido. Nos estabelecimentos comerciais, eles dão um prazo a mais, né? Falar, olha, a garantia do Código de Defesa do Consumidor é 90 dias. Eu vou dar 1 ano. Celular, por exemplo, tem muitas empresas que dão 1 ano de garantia. Mas eles colocam exceção, por exemplo, não garante a bateria nem a tela. Entendeu? Aí você manda para a assistência pega e faz a troca. Mas é importante a gente lembrar que algumas empresas colocam assim, a partir de tantos dias, você tem que falar direto com o fabricante, não é mais com a gente. Não existe isso. No Código de Defesa do Consumidor, tanto o fabricante quanto a pessoa que te vendeu, eles são igualmente responsáveis. Tanto quando a gente entra com uma ação, eu comprei, por exemplo, numa loja na internet, e quem fabrica é um segundo empresário. Numa ação, a gente entra contra toda a cadeia produtiva, não só contra quem vendeu, contra toda a cadeia, quem deveria entregar, quem deveria produzir, porque todos eles são igualmente responsáveis, entendeu? Pelo código, não é só quem fez a venda, as pessoas confundem isso. E aí quando você vai na loja, não, agora é com o fabricante, não é assim, entendeu? A loja ela também é responsável, mesmo que ela não tenha fabricado, porque ela que te entregou, ela que te vendeu. Olha, gente, quanta informação que a gente não tem, né? A gente leigo. Quantas vezes a gente sofre, né? Chega nas lojas, a gente meio que, quando a gente é leigo em qualquer área, eu acho, na medicina, no direito, a gente sofre muito, eu acho. E eu te falo que às vezes quando a gente tem conhecimento, a gente também sofre. Um exemplo é quando a gente tem conhecimento e sofre, eu comprei um sapato de couro, a loja dava 1 ano de garantia no sapato. Daí soltou a sola, com menos de uns 3 meses, 4 meses, soltou. Eu fui à loja, mostrei o sapato que estava solto, ele não tinha contato com água, nada, estava em perfeito estado e soltou a sola, sem motivo aparente de uso. E eu solicitei que fosse enviado à fábrica. Aí a lojista virou para mim e falou assim, não, mas a gente não consegue a garantia de 1 ano não. Falei, como? Mas quando você me vendeu, estava escrito a garantia de 1 ano. Era para ela nem questionar, trocar na hora. Aí ela falou, não, porque que acontece? É 1 ano da garantia do dia que chega aqui na loja. Falei, não, moça, não é assim que garantia funciona. Essa é a melhor de todas que já ouvi. A garantia funciona do dia que eu compro o sapato. Eu comprei e não quero saber se ele ficou 5 anos no seu estoque. Se você tá me vendendo uma garantia de 1 ano, ela é 1 ano a partir do dia que eu comprei. Do consumidor. Exatamente. Ela falou, o que eu posso fazer pra você mandar pro sapateiro? Aí eu falei, eu vou brigar por causa de um sapato, não vou. Falei, tá, manda pro sapateiro então. Não vou brigar por causa de um sapato. Às vezes uma resolução de um problema, que é tão simples, né, quanto colar, ela mandou pro sapateiro dela, a resolução de um problema é tão simples que ela mandou pro sapateiro, eu tô com um sapato, tô feliz, não precisei brigar por causa disso. Porque eu acho que tem gente... Tem uns advogados aí, acho que a vida deles é ficar processando gente, assim, fica doido pra, às vezes, eu acho que aconteceu alguma coisa. Infelizmente, eu já vi gente assim, fica doido pra o banco mandar uma carta que ele tá devendo sem ele tá devendo, pra poder processar. Mas isso não é ético, né? Acho que não é legal também. A questão toda é a seguinte, a empresa ela tem os deveres dela para serem cumpridos. E a maioria das empresas não cumpre. Entendeu? A maioria das empresas manda cobrança indevida, faz cobrança em horário errado. Tem gente que recebe ligação de empresa de telecomunicação grande de madrugada, de manhã. Tem gente que consegue fraudar e conseguir... A gente tava gravando aqui, vou contar pra vocês, gente. A gente tava gravando aqui e tocou o telefone. E eu tô tendo que editar o vídeo por causa disso, porque o telefone daqui da minha casa vive tocando. E eu agora tenho que tirar do gancho, porque eu já expliquei pra algumas empresas de telecom, inclusive eu já trabalhei em empresa de telecom, né? Por favor, para de me ligar, eu já, né? Sim. Não precisa mais me ligar, porque assim, porque eles têm agentes autorizados, então vários ligam pra vender a mesma coisa, então você já comprou com o outro, né? E são situações que eles excedem
né? O poder da empresa. Você pode cobrar, mas você não pode fazer uma cobrança vexatória. Né? Você tem o direito de negativar o nome da pessoa, se ela mas comprou não ligando pra mim pra cobrar, não, Renato. Não, eu sei, é pra oferecer produto. Pra me oferecer produto que eu já comprei, que eu já tenho. É porque a maioria das vezes que tem ligação fora de hora é pra cobrança. Eles mandam mensagem 11 horas da noite, eles ligam pros clientes 11 horas da noite pra cobrar. Entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta então, Joia, que eu acho que muita gente deve passar por isso. Eu tenho meu número de telefone, assim, desde sempre, né? Acho que desde sempre que eu tenho telefone, só mudei número, acho que uma vez na minha vida, mas isso há... alguns anos. Gente, quando começou o Telecom, primeiro Light 2, lembra aquele Light 2 que é tijolão, então que eu tive aquele, aí depois quando melhorou um pouquinho foi pro Startup, lembra? Aí eu mudei o número, só naquela época eu entrei em empresa de Telecom e peguei... portabilidade. E peguei o número da empresa, e aí a gente não andava com 2 números na época, então eu fiquei com o número da empresa que eu trouxe pra mim e tenho até hoje. Inclusive vocês têm aí, tá? Quem quiser me ligar, pode ligar, porque eu não ligo não. Mas enfim, eu vou falar, tem uns 8 anos que tem uma empresa que manda mensagem pra mim, senhor Aloir, favor. Eu também recebo, senhor José, sua moto, placa tal, está em débito. Eu já mandei mais de 50 mensagens de resposta pra eles, eu não sou Aloir, por favor. Eu não tenho moto, por favor, pare de me mandar mensagem. E aí, o que a gente pode fazer com essa empresa? Então, comigo eu faço meio extrajudicial, eu mando carta, eu mando e-mail, por favor pare de me enviar, porque eu não sou essa pessoa, usaram esse número de forma indevida, ele é meu há muitos anos e eu não dei ele como forma de contato para vocês. Algumas empresas aceitam e param com isso, mas tem outras empresas que não, elas mantêm essa cobrança indevida, entendeu? Algumas pessoas preferem entrar na justiça para que o juiz mande parar a cobrança, porque tem empresa que não adianta, você manda notificação, você manda e-mail, você liga e ela não obedece. Essa empresa teimosa, a gente acaba entrando com uma ação contra ela para que o juiz obrigue ela a parar de usar o seu contato, para que ela pare de te cobrar indevidamente, já que você não é o Aloir e você não está devendo. Entendeu? É o meio que a gente usa. Tem hora que a gente não sabe se a gente deixa pra lá ou se a gente fica brigando também, né? Depende do incômodo. Tem uma campanha, inclusive federal, da OAB, dizendo o quê? Que o mero aborrecimento tem valor. Porque muitos juízes indeferem a indenização, dizendo que é um simples aborrecimento. Ou seja, eles te ligam 11 horas da noite todo dia, te ligam o dia inteiro, mas isso é mero aborrecimento, não tem valor. Então o juiz manda a empresa parar de te ligar, mas ele não te dá dinheiro algum como indenização. E aí, como muitos advogados cobram porcentagem do que você vai receber, eles acabam não recebendo nada, se eles não colocam uma cláusula dizendo um valor para o serviço dele, no caso de não haver indenização. Entendeu? Como são grandes os números de advogados que militam nessa área da questão do dano moral, do dano que o consumidor sofre, eles acabam sendo prejudicados, porque eles têm o trabalho todo no processo, faz um contrato de receber no final e acaba não recebendo. Então a OAB está com uma campanha que o mero aborrecimento tem valor e que, sinceramente, não é mero aborrecimento. A pessoa te ligar de noite, te liga final de semana, te manda carta e você não está devendo. Negativa seu nome sem você estar devendo. Porque acontece muito. Gente que não adquiriu o produto, ter o nome negativado no SPC e Serasa, sem ter comprado. Nossa, e o juiz diz que isso é mero aborrecimento. Não dá indenização nenhuma. Como se o nome da gente não valesse mais nada, entendeu? Então é uma situação que tem uma campanha da OAB em prol desses consumidores e dos advogados desses consumidores. Que bom, né? É bom saber essas coisas, né? É bom a gente ficar informado, né? Porque a gente não fica tão refém das coisas, né? Mas mudando de assunto, teve um assunto muito massa também, que tem a ver com o direito do consumidor, tem tudo a ver, é direito do consumidor. Que a Raíssa estava falando sobre os 10% nos restaurantes, em barzinho. Como que é essa história? Bom, primeiro parênteses. O atendimento aqui no estado é horrível, né, gente? Convenhamos. Não dá vontade de pagar. Não dá. A pessoa ela não te atende bem, ele não te dá atenção, você pede, o pedido demora, o pedido não vem, ele troca o pedido e no final vem a comanda e já tá lá. Você tem uma conta de R$70, eles não te dão uma conta de 70, eles colocam lá 77. Às vezes no cupom fiscal já vem escrito, outras vezes a pessoa vai escrever caneta. Esses 10% eles não são obrigatórios. A gorjeta em si, você dá se você quiser, ela não é obrigatória. Entendeu? Eu já vi restaurante do funcionário falar pra mim que eles não recebem os 10%.
que é cobrado, você acredita? Acredito. Eu E já redes vi... grandes, tá? Tipo franquias. Eles falaram Sim, pra mim. isso é muito comum. O que acontece? Em algumas convenções coletivas fica estipulado que, por exemplo, o restaurante pode reter uma parte desse valor. Porque também se tá pagando no cartão, ele estranho, gente, porque tá pagando no cartão. Aí a empresa paga por aquilo, 5%. Sim. Aí é 10% e é meio difícil, né? Tem empresa que não aceita gorjeta no cartão. É. E tem empresa que... E aí ninguém recebe. Tem um lugar aqui em Vila Velha que é isso. Na hora a gente vai pagar no cartão. Aí eles falam, olha, mas a minha gorjeta não pode ser no cartão. Aí a gente fala, ixi, infelizmente eu trouxe dinheiro, porque raro a gente andar com dinheiro, né? Sim. E o que acontece? O pior que eu vejo é quando você não gosta do atendimento, você não quer pagar os 10%, você fala, a conta deu 70%, passa 70%, por favor. E a pessoa pega, uai, você não vai pagar os 10%, não, como se você fosse obrigada. A gente se sente coagido, já Exatamente, é uma coação que acontece com a gente, desnecessária. E o dono do estabelecimento, ele tem que entender que se isso acontecer, ele está perdendo cliente. Porque se você se sente coagido com uma obrigação que você não tem, que é uma faculdade, se você faz se você quiser, a partir do momento que você se sente coagido, eu particularmente não volto. Os restaurantes que me coagiram na hora, eu não voltei. E não pretendo voltar. Porque é uma situação desconfortável. Às vezes você tá com a família, tô com meu marido, você tá com uma pessoa querida, você vai, uma situação, poxa, nossa, a gente ficou uma hora esperando aqui, né, veio o pedido errado, a gente pediu uma água, não veio, e aí chega no final a pessoa quer os 10% como se fosse obrigação. Ele não percebe que não é. Eu penso o seguinte, é obrigação do empresário pagar o salário e puxar o funcionário. A minha obrigação é pagar pelo produto. Se você quer pagar melhor o seu funcionário, suba o preço do seu produto, e coloca o preço inteiro. Que aí, ao invés de 70, minha conta vai dar 77, eu vou pagar. E você paga o seu funcionário do jeito que você quiser. Isso é uma questão de, assim, eu às vezes me questiono sobre isso. É uma questão de cultura mesmo. Porque, por exemplo, eu trabalho em loja, né? Tem loja. E ninguém me dá 10% quando eu atendo. Por que que o garçom tem que receber? Ah, tá bom. Porque o vendedor, né, é a mesma coisa, gente. Mas assim, eu já fui em outros países, o que acontece? Eles vão lá e entregam a conta. Olha como a cultura é diferente, eles entregam a conta. A gente, na hora de pagar a conta, que a gente calcula os 10% ou o valor que a gente vai dar, o quanto a gente pode dar na hora e a gente escreve na conta quanto a gente está dando e entrega o dinheiro. Exatamente, eu acho que seria um jeito muito mais amigável. Só que aqui no Brasil, acho que se acontecer isso, ninguém vai dar, né? Talvez sim, talvez não. Eu acho que se o atendimento fosse bom, a gente teria prazer em pagar os 10%. Se você é bem atendida, você tem prazer de pagar por aquilo. Quando você não quando o garçom te olha com cara feia, quando ele te atende mal, você se sente, às vezes, enganado, você se sente compelido, obrigado, né, a pagar, mas porque você sabe que vai gerar um constrangimento no final. Então, às vezes, para não gerar aquele constrangimento, você pega e paga. Mas você paga triste, porque você sabe que aquela pessoa não mereceu. Então... Gente, eu não tenho nada contra garçom, não. Não, claro que não. Estava fazendo uma comparação dizendo que os vendedores também deveriam ser valorizados nesse ponto. Mas é questão de cultura mesmo, porque o garçom tá ali, ele tá servindo você num momento de diversão. De lazer, você quer uma coisa agradável. Então isso é uma coisa mundial e no mundo inteiro, né, se dá gorjeta para garçom. Mas assim, exatamente. Aqui é mais imposição e nos outros lugares é mais por merecimento mesmo, né? Mas a questão, e por prazer. A questão que você falou de vendedor, por exemplo. Tem certas convenções coletivas que elas estipulam que o vendedor vai receber comissão. Ele não tem salário, ele tem um salário mínimo garantido, que é o salário da convenção. Por exemplo, olha, é R$1.000 o salário do vendedor. Se ele vender X de comissão, ele vai receber 2.000. Se ele vender menos X, ele vai receber menos de 1.000? Não, 1.000 é garantido pela loja, 1.000 mínimo que você recebe, vendendo ou não vendendo. Mas se você vender a partir de tantos 1.000, o seu salário é a sua comissão. Ou seja, a pessoa, talvez ela se esforce muito mais para manter um salário mais alto, né? Que seria a questão da gorjeta. Dessa pessoa é a comissão, mas que está embutida no preço. É o que eu estava falando do restaurante. Quando a pessoa recebe por comissão, o valor que ela está te vendendo o vestido já está inteiro. Você não paga o vestido 200 e paga 20 para quem te vendeu. O vestido é 200. Se a comissão dela é 10%, é 5%, quem vai passar para ela é o patrão. Então eu acredito que é um... Mas isso aí,
Esse eu acho que é um gancho legal, assim, quando você fala do funcionário, o treinamento que o funcionário recebe Com certeza é um é diferencial. um diferencial. Por exemplo, naquela questão da troca que você está falando, e a gente volta lá à situação do vendedor. Como que o vendedor... Então chega uma pessoa para trocar. A forma com que o vendedor vai explicar se pode, se não pode, que vai conduzir isso daí, a forma com que a gente fala diz muito mais até do que a gente fala. Você Sim. pode falar uma coisa difícil para a pessoa, mas de uma forma calma, tranquila, com muita educação, e a pessoa entender muito mais do que se você falar uma coisa, às vezes, doce e debochada. Com certeza. E aí você trabalha nessa área também, não é? Trabalha a questão do treinamento dos funcionários, do próprio empresário, né, de como ele tem que lidar com o consumidor, como o empresário lida com os seus funcionários, com o poder público. É um trabalho que eu desenvolvo, né, preventivo, para evitar que ele tenha problemas. Porque, por exemplo, se no momento que você me vende alguma coisa, você já me explica a questão da troca, você me dá uma cartilha, igual algumas empresas já fazem, dizendo quais são as opções, como você deve proceder, com quem que você entra em contato, onde que é assistência no caso de um produto, a empresa te dá uma cartilha. A empresa está resguardada de qual a obrigação dela, porque ela te deu um documento, e você sabe como agir. Não fica aquela bateção de boca depois, você disse que era 1 ano, não é 90 dias, é 1 ano depois que chega no meu estoque, é 1 ano do dia que eu te vendo. Não tem bateção de boca, porque você está resguardado por um documento. E se o seu funcionário ele é bem treinado, ele vai saber explicar isso para o consumidor. O consumidor de boa fé, ele não vai chegar na empresa que você sabe que os seus funcionários, eles são todos treinados para dizer que sua garantia é de 90 dias, o consumidor não vai chegar e dizer que a garantia é de 1 ano. Você vai saber que seus funcionários estão treinados e disseram a data certa. Você tem segurança, né? Exatamente. Do mesmo jeito que na hora que você vai estabelecer comissões, um plano de carreira, você tem que ter segurança de fazer um registro no Ministério do Trabalho. Você vai ter os seus funcionários na sua loja, no seu restaurante, você tem que seguir a sua convenção coletiva. Eu acho que o pessoal faz muitas coisas de qualquer jeito, não documenta, né? Exatamente. E você trabalha nessa prevenção para poder documentar isso daí tudo, treinar esse pessoal para que esses problemas não venham a acontecer. Isso, né? A prevenção documental ela é a melhor que tem. Porque chega na justiça, o empresário ele tem que provar que ele está certo. Hoje, o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, ele estipula a inversão do ônus da prova. O que é isso? O que o consumidor disse, se parecer verdade, quem tem que provar que é mentira é o fornecedor, é a empresa. Então, o que acontece? Se você, empresa, não tem documento, se você, empresa, não tem como provar o que você disse, o que você fez com o consumidor, como que você resolve a situação? Eu tive um caso que o consumidor agrediu um funcionário da loja. Olha, isso já aconteceu comigo. Não é, assim, um tipo de agressão, porque a agressão verbal eles fazem muito, né, gente? Mas Sim. de alguém pegar alguma coisa e jogar assim, mim já jogaram. E tem gente que é louca, tem muita gente louca andando por aí. A pessoa não tem uma temperança, né? Ela não tem uma calma pra resolver a situação. E a consumidora, ela agrediu o funcionário da loja. E ela, consumidora que agrediu a funcionária, entrou na justiça pedindo dano moral, dizendo que ela foi agredida. Bonita! A linda, como diz outra. A linda, o que aconteceu? A loja tinha câmera. A gente juntou as filmagens. Bem feito. O que aconteceu? Ela teve que pagar? Consegue reverter pra ela ter que pagar? Não é o desejo da empresa. A empresa só queria resolver pra não ter que pagar nada. Tá, mas ela passou vergonha por ter falado uma mentira dessa na cara do juiz, né? Porque isso é mentira, né? A sentença em si, né, o juiz conseguiu perceber a verdade dos fatos e a empresa teve sucesso, mas é uma situação complicada. Uma empresa que não tem câmeras, como que a empresa ia conseguir comprovar o que aconteceu? É complicado. É verdade, no né? caso de todo mundo que tem câmera. E às vezes a câmera não funciona, acontece umas coisas. Não tem uma manutenção, né? Como é que faz? No caso de troca, no caso de entrega pela internet, como que a empresa vai conseguir comprovar que o produto saiu de lá em perfeito estado? Que não foi o consumidor que em mau uso quebrou e disse que queria trocar nesses 7 dias, né? Que a gente falou no início. Então são situações que a empresa se resguarda, Dani. Principalmente com o funcionário, porque a inversão do ônus da prova ela também existe na Justiça do Trabalho.
Então é a Olha. empresa que tem que ter as provas, a empresa que tem que ter a folha de ponto, a empresa que tem que ter os registros de entrega de EPI, de entrega da carteira de trabalho, o recibo de que pagou o salário, o recibo delimitado igual manda a lei. E essas situações, às vezes a pessoa, ela com aquele ímpeto de se tornar empresário, ela começa a fazer e não tem essa instrução. Uma ação na justiça pode levar uma empresa à falência. Então é muito complicado a pessoa não ter alguém que auxilie, que direcione essas atitudes que podem prevenir um passivo muito grande no futuro. Entendeu? Então, como eu gosto muito da área empresarial, já fui empresária, é uma área que eu gosto muito e que eu me dedico. Eu adoro... Você falou aí umas coisas que eu também me identifico muito, porque eu sou auditora de qualidade, né? Coordenadora e auditora da qualidade. Então, você está falando de EPI, já falou de umas coisas assim, livro de ponta, EPI, isso tudo que quando a gente vai implementar qualidade total, a gente faz muito isso, né? Sim, eu sou a pessoa dos registros, adoro registros. Tem que ter tudo documentado, tem que certinho. Ter. O consumidor que guarda os extratos bancários, que guarda as contas que ele pagou. E aí, daqui 2 anos, a empresa te manda uma cobrança repetida. Se você tem tudo guardado, igual você tem que ter, os seus boletos pagos, 5 anos, conta de água, de luz, a empresa tem que ter 20 anos, o livro de funcionário, por exemplo. Se você Posso te contar desde quando que eu tenho? Desde que abriu a empresa? Desde que eu vim morar sozinha. Antes, lógico, sozinha não, desde que eu casei, separei, enfim, mas desde que eu casei. Eu tenho todos os meus documentos, até hoje. Eu tenho assim, é tudo pastinha, pasta de 2000. Sim. Eu separo por ano também. Pasta de 2000 e tem lá uma sacolinha de conta. Sim. E é tudo em ordem, né? Ordem de mês. De mês, tipo certinho, de conta. Tudo. E além disso, elas estão planilhadas também. Essa organização é essencial. Tanto pessoa física... Mas aí você dá essa consultoria? Sim. Olha, porque você juntou uma coisa com a outra. Porque então, se você é auditora, perfeito. Não é auditora, mas é advogada. Eu vi essa necessidade quando eu me tornei empresária. Eu tinha 19 para 20 anos. E caí de paraquedas na empresa da minha família para tomar conta. E a maioria desafio. Foi um desafio enorme. Mas me ajudou muito no serviço que eu presto para os meus clientes hoje. Porque o que acontece? Porque você viveu, né? Eu vivi. Eu senti na pele. Então, tudo que eu observava, a dificuldade de implementar com um funcionário que não quer ser controlado, a dificuldade com um gerente que às vezes tira um pouco a mais no caixa, entendeu? Essas situações a gente consegue perceber porque a gente viveu. Quando você está dentro de uma faculdade... Eu sempre falo, quando a gente vive é diferente. É diferente. Quando você está dentro de uma faculdade, você tem um arcabouço teórico muito grande. Mas o que o empresário, a dor que ele sente no dia a dia... Principalmente o microempresário. O pequeno empresário, ele sofre muito porque o lucro dele é pequeno, ele não sabe calcular o lucro dele, ele não sabe calcular o risco, a necessidade que ele tem no capital de giro. E hoje tem impostos grandes, né? Muito difícil de se calcular esses impostos. Não é fácil não ter uma pequena empresa hoje, porque é tudo informatizado, entendeu? Então, assim, a gente tem trabalho de empresa grande, mas é micro. Exatamente, tem o trabalho da empresa grande, porque na hora que chega numa ação trabalhista, o juiz não quer saber se é uma empresa grande ou se é pequena. A lei é a mesma para todas, a lei é a mesma para uma empresa de 100 funcionários para uma empresa de 1 funcionário. Mais um motivo para quem é micro tomar mais cuidado e contratar uma advocacia preventiva, porque às vezes a gente fala assim, mas a gente não tem dinheiro para isso, mas o que você pode perder lá é muito maior, né? É muito maior. E o que acontece? A necessidade de você contratar um profissional da sua confiança, isso é muito importante, porque tem muitos profissionais no mercado, entendeu? E tem profissionais... Que podem te afundar mais ainda. Podem te afundar, tem uma lábia muito boa. Tem profissional, Dani, que vende consultoria advocatícia, que vende assessoria jurídica, que não é advogado. Olha, tem muitos. Sério? Tem um que passa até na rádio. Olha então, que situação, gente. O que Cuidado, acontece? Pelo amor de Deus. Tenham cuidado com quem vocês vão contratar. Gente, o site da OAB tá lá, tem um cadastro nacional de advogados, você liga para os seus conhecidos, pede uma informação de uma pessoa que você tenha confiança, de alguém que teve sucesso com esse profissional. Muito cuidado. As pessoas hoje, elas têm muito lábia de vendedor, né? Tem muito profissional que chega, te oferece um serviço, ele sabe se vender, mas na hora de colocar em prática, de ajudar a sua empresa,
ele não Nada. te ajuda. Então tome muito cuidado. Qualquer profissional que você for contratar, seja um contador, seja um arquiteto, um designer, muito cuidado. Isso é muito importante. Várias pessoas que eu conheço ficaram desapontadas com os serviços de outros profissionais de qualquer área, porque não fez um contrato. A pessoa prometeu uma coisa, não cumpriu, Isso não é recebeu. só para empresário, não, em casa também. não, Às qualquer vezes coisa. até uma reforma que você vai fazer em casa. Principalmente a reforma. Não vamos falar de reforma, que eu passei por isso há pouco tempo. Mas A reforma é vamos complicada. pular esse negócio e vamos continuar na felicidade aqui. Falando em felicidade, me conta quais são seus contatos, como que a gente faz, além, você presta esse serviço empresarial, treinamento, enfim, como que faz pra gente entrar em contato com você? Bom, tem o Vou Facebook, escrever aqui. Jaquinto Advocacia e Consultoria. O Na telefone. fanpage, né? Sim, a Na fanpage. fanpage, Tem o telefone do escritório, 3029-5776. E só ligar, mandar uma mensagem no Face. A gente está à disposição, né? O escritório está à disposição para poder atender qualquer necessidade. Mas lembrando sempre para vocês procurarem um profissional da confiança de vocês. Peçam indicação, conversem com as pessoas, não se iludam. Eu fico muito triste quando eu escuto histórias de pessoas que saíram por aí procurando profissionais e sem pedir indicação. Pega um cartão no meio da rua, tem alguém distribuindo panfleto no meio da feira e vai e contrata um advogado assim. Gente, por favor, não façam isso. Não. E olha só, tem a minha indicação, tá? Porque se eu chamei, porque é bom, eu conheço o trabalho. Desculpa, Obrigada, Dani. mas ela é minha amiga e eu tenho que dizer, né? A bicha é um crânio, né? Ela fazia mestrado comigo, eu falei hoje com ela no telefone, falei, garoto, você é um crânio. Eu ficava vendo ela falar assim, eu falei, gente, isso que é uma pessoa entender da área, sabe? Que vergonha. E uma competência nova desse jeito, assim, uns bons anos mais nova que eu, e uma competência, uma fera. Muito boa, gente. Ai, Obrigada. Raíssa, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, viu? Aí, viu que chique? Muito bom, né? Cada dia a gente aprender mais, se informar mais, e esse assunto do direito do consumidor é polêmico e é bom a gente ter instrução, tanto como empresário como consumidor mesmo, né? Com certeza. Gostaram? Eu amei. Amei muito e fiquei apaixonada mais ainda pela Raíssa, porque ela é muito competente. Fala fácil, né, gente? Fala fácil. Deixar a gente vai ficar falando aqui mais umas 10 horas. Tem assunto. Só sobre o direito do consumidor que tem assunto, né? Mas a gente tem que acabar. Então, nós vamos acabar. Já pedi obrigada e outro dia ela volta, gente. Se vocês quiserem aí, ó, vamos aproveitar, fazer isso. Se vocês quiserem que ela volte para falar de algum assunto, alguma coisa, coloca nos comentários. Tem vários assuntos que ela pode falar, outras pessoas falarem. Ou se você tá aí e falou bem assim, eu tenho um assunto muito interessante que eu sou boa nisso, eu vou aí para poder falar. Manda nos comentários e a gente tá aqui. A Mansão Baiense está de portas abertas para receber pessoas que têm algo a acrescentar para o mundo, né? Para vocês que tá aí, para mim também, porque eu tô aprendendo muito, sabe, Raíssa? É muito importante. A pessoa Eu tô que tem humildade aprendendo que nem muito. você, de querer aprender e de transmitir conhecimento, né, pelos vídeos, igual você está transmitindo, isso é muito importante. delícia. Essa necessidade de aprender, ela evolui o ser humano. E acaba que a gente aprende brincando, né? Porque são vídeos e são curtinhos, né? E a gente vai rápido, a gente vai cada dia, hoje eu quero falar sobre isso aqui. Vai lá no canal do Dani Baiense, olha, assim, tem algum assunto interessante. Com certeza, quando vocês estão lá, ó, sem nada pra fazer, pode olhar que vai ter um assunto interessante que vai agregar na vida de vocês, tá? Porque as pessoas que eu tô trazendo são pessoas que agregam muito e são pessoas do meu coração, tá bom, gente? Então, quem gostou, dá um like. Quem gostou, bate palma. Quem gostou, dá um like no vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. O canal do YouTube é Dani Baiense. Agora tudo igual, ó. Fanpage Dani Baiense, Instagram Dani Baiense, Snapchat Dani Baiense. Tudo Dani Baiense, não Tudo dá pra Dani errar. Baiense, Twitter Dani Baiense. Tem mais um monte. Tem, ai gente, tem tantos. Que até vai procurando Dani Baiense aí que vocês Não dá pra, não tem, perde. tem Google Plus, tá lá, Dani Baiense. Tem mais um monte lá que eu esqueço o nome. Mas enfim, tudo Dani Baiense, procura lá que vocês vão achar, tá? O blog, não posso esquecer de falar do blog. O que acontece no blog? Tudo que esses vídeos que eu coloco aqui, eu também coloco no blog. Que legal, Tá?
Estão todos no blog. Só que no blog tem um texto. Lá no blog está escrito um resumo disso aqui que a gente conversou. Que show. E o mais legal é que lá no blog você pode entrar e colocar para traduzir nas principais línguas mundiais. Show. Sai daqui, eu vou olhar. Então tem pessoas, olha, lá no blog eu tenho pessoas que estão me seguindo. Do Chile, entrou Oman semana passada. Oh, República show. Dominicana, Argentina, Canadá, Chile, não sei se eu já tinha falado, Portugal, Itália, África do Sul, Moçambique. Gente, tem tantos lugares que, graças a Deus, eu tô até nem dando conta mais de falar. Né? E dessas pessoas que estão entrando no blog. Eu sei que deve ser pessoas que vocês aí estão indicando também, né, gente? Então, muito obrigada, meu carinho especial para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!